que a gente tem é que a apelação, ela é um recurso, é o recurso cabível contra a sentença, né, proferida pelo juiz. A sentença é aquela decisão que vai aí finalizar, né, desculpa, ela vai finalizar a etapa, a fase cognitiva daquele processo. Ou ela vai extinguir aí a fase executória, né? E essa sentença, ela pode ser uma sentença de mérito ou uma sentença sem mérito. Independente disso, o recurso cabível, se uma das partes não tiver satisfeita, né, com aquele provimento jurisdicional, vai caber aí um recurso de apelação. Esse recurso, gente, ele tem um prazo de 15 dias para ser interposto. Esse prazo processual é contado em dias úteis, né? E a gente tem a previsão aí da apelação a partir do artigo, do artigo 1009 até o artigo 1018 do CPC. Mas, olha que interessante, o que eu quero conversar hoje aqui com vocês e que tem tudo a ver com a nossa mão na massa, para vocês até entenderem melhor essa GRERJ, mas vocês, antes de entenderem a GRERJ, é muito importante entender a importância desse recolhimento. Por quê? O preparo da apelação, o preparo do recurso, ele é fundamental. E eu quero ler com vocês o artigo 1007. Vamos lá. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. O preparo, então, é exatamente o recolhimento das custas, ou seja, sempre que o seu cliente não tiver gratuidade de justiça, que ele recolhe custas, você naturalmente tem que realizar o preparo desse recurso, o preparo dessa apelação. E aí vamos lá, o parágrafo 1º. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, União, Distrito Federal, pelos estados, municípios e autarquias e pelos que gozam de isenção legal, né? Então a gente tem aí que os entes da federação não vão pagar esse preparo. O parágrafo 2º traz o seguinte: a insuficiência, olha, atenção, a insuficiência no valor do preparo, inclusive portes de remessa e retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. E olha só, aqui a gente tem uma questão muito interessante, então. O parágrafo 2º, ele fala sobre a insuficiência do preparo, ou seja, se você deixou de recolher essas custas ou recolheu elas de forma incorreta, de forma incompleta, você vai ser intimado para complementação. Nesse caso de apelação, né, gente? Porque quem tem aí processo em juizado civil, para o recurso inominado, isso é diferente, tá? Recurso inominado, você não tem a chance de complementar, tá bom? Se você recolher errado, já é julgado deserto. Você não tem chance de complementação. Diferente aqui da apelação. A apelação vai ser regida aqui pelo artigo 1007 do CPC, essa questão do preparo. Então, você vai ter essa oportunidade de complementar em 5 dias. Mas vamos ver o que mais pode acontecer. Vamos lá. Parágrafo 3º. É dispensado o recolhimento de porte de remessa e retorno em autos eletrônicos. Esse porte de remessa e retorno é aquele valor que era pago, né, para enviar e voltar os seus autos físicos, né? É como se você pagasse pelo malote, pelos correios, tá? E isso, gente, praticamente todos os processos, atualmente quase todos já no tribunal são eletrônicos. A gente tem pouquíssimos processos físicos, mas se for o seu caso aí, você já está sabendo que você tem que recolher esse valor de porte, remessa e retorno. A gente vai ver ainda aqui no nosso, hora que eu estiver especificando para vocês, né, todos os valores da GRERJ, a gente vai ver aqui direitinho quanto é que custa esse porte de remessa e retorno também. Mas então, já está previsto até no CPC que se o processo é eletrônico, não tem por que ser cobrado esse porte de remessa e retorno, né? Vamos lá. O parágrafo 4º nos diz o seguinte: esse parágrafo 4º
é o que eu quero uma super atenção de vocês. Vamos lá. O recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive o porte de remessa e retorno, será intimado na pessoa do advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Gente, isso aqui significa o seguinte: se você interpõe uma apelação e não comprova o recolhimento, você não paga nada, tá? Se você não paga nada, você vai ser intimado a recolher em dobro, tá? Aquela situação antes do parágrafo 2º era o seguinte: você recolheu alguma coisa e estava errado, né? Faltou custas. Nesse caso, você é intimado a complementar. Agora, quando você não recolhe nada, você tem que recolher agora em dobro. Então, olha só que prejuízo você esquecer desse preparo. E se você está aí pensando agora, Daphne, impossível, isso nunca aconteceu. Gente, eu já vi acontecer isso umas 4 ou 5 vezes, tá? Ao longo aí desses meus 10 anos de Varacível. Então, acontece. E acontece porque nós somos seres humanos e, enfim, erros podem acontecer. Uma falha na comunicação da equipe, por exemplo, do escritório, pode fazer com que isso aconteça. Eu vou contar uma história para vocês. A última vez que eu vi acontecer essa cobrança em dobro foi exatamente uma falha de comunicação entre os advogados do escritório. O que aconteceu? O advogado esteve lá, desesperado, falando: gente, não é possível, eu recebi a cobrança aqui para pagar em dobro e tal. E o outro advogado que abriu a intimação, ele se confundiu. Ele olhou o processo e verificou lá nos arquivos, nas fichas, enfim, de outro processo em que o cliente tinha gratuidade de justiça. Então, eles interpuseram essa apelação pensando que aquele cliente tinha gratuidade de justiça. Só que não era o caso. Eles trocaram as bolas, tá? E aí, nisso, infelizmente, gente, não tem o que fazer. É isso aqui. Foi uma confusão, foi uma falha na comunicação que, pensa bem, pode acontecer com qualquer um, né? E ele teve que recolher dobrado. E, gente, não é barato, não. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, né, essa semana a gente teve até uma matéria que saiu no jornal O Dia, falando sobre essa questão das custas muito altas que existe, né, um estudo ainda da OAB, inclusive relacionando o valor das custas no Tribunal de Justiça com uma diminuição no número de distribuições de novas ações, né? Tem uma comissão de prerrogativas da OAB que está fazendo esse estudo com um advogado que se chama Dr. Marcelo. Ele é o presidente dessa comissão de prerrogativas. E realmente, gente, as custas no Tribunal de Justiça no Rio são uma das mais caras do Brasil, tá? Para vocês terem uma ideia, essa grerge aqui de apelação, ela fica em R$ 927 e alguns centavos. Então, você pensa bem, é quase R$ 1.000 esse recurso de apelação. É muito caro mesmo, tá? Então, imagina você ser intimado para pagar em dobro. Já é quase R$ 1.000, ou seja, praticamente R$ 2.000. Imagina, então, contar isso para o seu cliente. Falar assim: olha só, creio na situação desse advogado, a gente se confundiu, é lógico que acabou que o escritório teve que arcar, né, com essa diferença, com esses 927 a mais. Mas pensa bem, para o seu escritório também é um baita de um prejuízo, né? Não tem por que passar por isso. E eu sei que é uma situação, esse advogado mesmo, ele não se lembrava desse detalhe, que haveria uma cobrança em dobro, caso ele não recolhesse, ele não fizesse o preparo dessa apelação. Então, pensa bem que é uma situação realmente complicada, né? Que pode gerar um grande problema aí para você, para o seu cliente, tá bom? E aí, vamos só continuar aqui no artigo, porque ele ainda tem algumas informações bem importantes. Vamos lá. O parágrafo 5º do artigo 1007, ele diz o seguinte: quem está chegando aí agora, gente, boa noite a todos.
Eu tô lendo aqui o artigo 1007 do CPC e a gente está falando sobre as custas da apelação, tá? Que foi a greve votada pra gente fazer hoje aqui juntos. Então, eu tô aqui contando para vocês tudo que está previsto lá no CPC. A gente está agora no parágrafo 5º. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, olha isso, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. E olha o que isso quer dizer. O parágrafo 4º é o que a gente acabou de ler, que se você esquece, não faz o preparo, você é intimado para recolher em dobro, correto? Só que quando você for intimado para recolher em dobro, se você recolher errado, você não vai ter a chance de complementar. É isso que o parágrafo 5º está dizendo. Que não vai adiantar se, por exemplo, ele fala até aqui, inclusive o porte de remessa e retorno. Suponhamos que você está aí com processo físico e você esqueceu que esse processo é físico. Quase não tem mais processo físico, acontece, né, gente? Quase todos são aí em processos eletrônicos. E aí? O que acontece? Você esqueceu e não recolheu o porte de remessa e retorno. Você recolheu só os 927 e pouco, porque é o valor da apelação num processo eletrônico. E você esqueceu o porte de remessa e retorno. Infelizmente, se você já foi intimado para essa cobrança em dobro, você não vai ter mais como complementar, tá? E aí, julga deserto. E é muito importante uma coisa que eu vou contar para vocês agora. Daphne, meu recurso, já recebi essa dúvida de seguidora aqui no Help Juris, tá? Ela me mandou assim, Daphne, o meu recurso foi julgado deserto. Eu posso pedir de volta o recolhimento dessas custas? Não pode. Essas custas não são devolvidas, tá? Inclusive, ela peticionou requerendo isso no processo, só que o dela era um processo no JEC, mas foi a mesma coisa, tá? Porque no JEC você também não tem a oportunidade de complementação. Se você errar, o seu recurso é julgado deserto. E aí ela entrou com pedido para então ter a devolução do valor dessas custas e o juiz fez uma decisão nesse sentido, de que não caberia devolução no caso de deserção. E por quê, gente? Porque custas nada mais são que tributos, tá? Então se aplica aqui os princípios do direito tributário, tá? E o fato gerador das custas de um recurso é a interposição do recurso. Então, o fato dele não ter sido recebido ou dele ser improcedente, enfim, qualquer situação que aconteça, que esse recurso não chegue ao final, mesmo que ele não seja julgado, ainda assim as custas serão devidas, porque o fato gerador desse recurso é a interposição dele, tá? Se você desistir do recurso, suponhamos, pode acontecer também, você entra aí com essa apelação, faz o preparo, tudo direitinho e desiste do recurso, tá? Você também não pode pedir devolução desse valor, mesmo que você tenha desistido, essas custas são devidas. Tem algumas situações, eu vi isso, a época que eu trabalhei no JEC, eu comecei no tribunal, no JEC, né, gente? E lá eu tive um pouco dessa experiência com recurso inominado, né? Já tem muitos anos e muita coisa mudou de lá para cá, mas essa parte de impossibilidade de complementação já era assim há uns 11 anos atrás, mais ou menos. Então, eu via várias situações em que a parte entrava com recurso, pedindo gratuidade de justiça. Por quê? O JEC, gente, ele não é gratuito. Você entra no JEC e não paga custas na fase de conhecimento, tá? Na fase de conhecimento não tem custas no JEC, não tem custas para ninguém. Então, muita gente até com uma capacidade financeira maior entra no JEC para muitas situações. E aí, várias partes, eu me lembro que entravam com recurso nominado pedindo gratuidade de justiça e a gratuidade era indeferida, porque não eram pessoas hipossuficientes, tá? Então, o que acontecia? Aí a pessoa vinha e falava assim, então eu vou desistir do recurso nominado, eu desisto do recurso. Só que aí isso ia para as custas finais depois, isso na hora que o processo ia ser baixado e arquivado, o cartório fazia a conferência e intimava a pessoa para recolher todas as custas, tá? Porque não é o fato de você desistir que vai fazer com que você não deva aquelas custas. Vocês sabiam disso?
Comenta aqui pra mim se alguém já passou por uma situação assim, se isso já aconteceu com vocês, porque é algo que de fato pode acontecer e que pode ser aí uma surpresa enorme para o seu cliente, tá? Imagina, se você dá essa notícia, né? Ele tá crente que vai conseguir a gratuidade de justiça, o juiz indefere, e aí ele fala, não, olha só, então eu não vou recorrer porque eu não tenho R$1.000 disponível agora pra gente entrar com esse recurso. E aí, o que acontece? Você perde a ação, porque aí perde a oportunidade de realmente recorrer, e ainda perde o valor também, porque ele vai ser intimado para recolher de qualquer maneira. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado. Cuidado aí com essas custas do recurso nominado no JEC, tá? Mas vamos voltar à apelação, porque o nosso tema de hoje é apelação. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre essa questão das custas do JEC, comenta pra mim aqui que depois eu vou deixar o link pra vocês de uma live que eu fiz há algum tempo atrás com o Paulo Roberto, ele é analista do TJ, ele é especialista em custas processuais também, e a gente conversou sobre as custas do recurso nominado. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o link para vocês reverem essa live, que foi muito interessante também. Ele ensinou tudo aí sobre essas custas do recurso nominado, tá? Então, vamos lá. Eu vou continuar porque eu ainda tô aqui terminando 1007. Toda hora eu paro para explicar alguma coisa para vocês. Vamos lá. O parágrafo 6º diz o seguinte: provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Isso aqui significa o quê? Que se você comprovar que de fato você não esqueceu de fazer o preparo, você estava você tentou recolher aquela grege e, por exemplo, o sistema estava indisponível, tá? Você comprova que aquilo aconteceu e que estava você tentou por vários dias, já aconteceu situações assim, tá, gente? Da gente ter alguma indisponibilidade do sistema no tribunal por mais de um dia seguido. E aí você já está no último dia do prazo, você entra com recurso e já demonstra lá na hora que você entra com a apelação que você teve um problema técnico e não conseguiu, né, fazer o recolhimento. Então é isso que está dizendo aqui o parágrafo 6º, que se você prova que teve algum impedimento, né, que o relator vai relevar essa pena de deserção, né, por uma decisão que essa sim vai ser irrecorrível, então, ou seja, se ele não relevar já era, não tem jeito, né, e ele vai fixar então em um prazo de 5 dias para você recolher essas custas, tá bom? O parágrafo 7º é o seguinte: o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Ele está dizendo aqui que se você recolheu o valor, mas recolheu com algum erro nessa grege, tá? Você vai poder ter a oportunidade de regularizar essa grege, né? Você não vai ter de cara julgado deserto seu recurso, não. Você vai ter a oportunidade de sanar esse vício, de regularizar esse vício também no prazo de 5 dias, tá? E aí, quais são então as custas da apelação? Vamos lá olhar essa grege direitinho? Eu tô com ela aberta aqui. Eu vou até abrir uma apelação de processo físico, gente. Também pra gente ver essa questão do porte de remessa e retorno, que pode ser que aconteça aí com vocês ainda, de ter algum processo físico que ainda vá ser, né, ainda esteja nessa fase de sentença e que tenha a possibilidade aí de haver uma apelação, tá? Mas vamos lá. O que você vai observar na grege de uma apelação? O valor é o valor dos atos dos escrivães, tá? E aí, você vai recolher R$ 748,39 nesse campo, tá? E é o seguinte, gente, R$ 749,38 é o valor específico do recurso, tá? O valor específico da apelação. Mas
você vai ter os percentuais legais, que são o quê? CARG, FUNPERJ, FUNDIPERJ e o FUNARPEM. Então, com todos esses percentuais, você vai chegar naquele valor que eu te falei, que vai dar R$ 927,97, tá? E isso aqui vai valer para apelação no processo eletrônico, tá? Então, eu vou voltar lá nos modelos. A apelação, né, vai ser esse valor, de qualquer forma, de R$ 748,39. E o que vai mudar se esse meu processo for físico? Eu vou ter que recolher também o porte de remessa e retorno. Esse porte de remessa e retorno, o valor dele é R$ 34,72, mas esse valor é devido por cada grupo de 200 folhas. Então, cuidado, que se for um processo monstro, às vezes, né, é um processo enorme, um processo antigo, que você ainda tem aí em físico, esse valor de R$ 34,72 é por cada volume de 200 folhas. Então, se você tiver aí um processo de 10 volumes, você vai multiplicar esse 34,72 por 10. Sobre esse valor, também vai incidir aqueles percentuais legais. E é só você lançar lá no seu modelinho de GRED, tá bom? Que você não vai ter nenhuma dificuldade, não vai ter nenhum problema. E só uma correção. Eu falei para vocês que o valor, né, era no Atos dos Escrivães, não é Atos dos Escrivães, é Atos da Secretaria do Tribunal de Justiça, tá? É muito importante que você recolha aí nesse ato que é diferente, é ato da Secretaria do Tribunal de Justiça, tá bom? E aí, vamos ler alguns detalhes aqui, que é pra gente ficar esperto e não errar na hora desse recolhimento. Vamos lá. O que ele fala para mim de observação nesse campo dos atos das secretarias do TJ? Vamos lá. Ele diz que, atenção, quanto ao recurso, no caso apelação, né, em conformidade com o anexo 3 lá da portaria de custas judiciais, as custas devem ser recolhidas da seguinte forma: custas integrais por recurso. Então, é lógico, né? Se tiver em várias partes e você entrar com recursos diferentes, isso é muito difícil, né, gente? Normalmente, se tiver, vai ser assim, o réu entra com recurso, o autor entra com outro recurso. Porque normalmente, se você está por várias partes no mesmo polo, normalmente esse recurso se aproveita, né? Então, vai ser difícil essa situação de você ter que recolher o valor de vários recursos, né? Mas fica em observação. E diz também o seguinte, que esse modelo de GRERD ele é destinado ao recolhimento relativo à interposição de apelação em face de decisão do juízo sediado fora do fórum da capital, né? No interior ou no juízo regional, tá? É o modelinho que eu tô lendo aqui para vocês. Por quê? Vai ter esse porte de remessa e retorno. Então, eu estou lendo esse modelo que é físico, então ele só serve para aquelas ações que estão fora da cidade do Rio de Janeiro, onde está sediado o Tribunal de Justiça. Porque aí você vai recolher esse porte de remessa e retorno no seu processo físico para que ele possa ser encaminhado lá para o Rio de Janeiro. E um detalhe muito importante, essa GRERD de apelação, como ela é uma GRERD, né, é um valor que vai lá para a segunda instância, você vai marcar, na hora de preencher sua GRERD, você vai marcar a segunda instância e você vai marcar GRERD inicial, tá? Ela não é vinculada ali ao número do processo, ela é como se fosse uma GRERD inicial, GRERD de apelação. É assim que você vai localizar aí quando você for fazer o seu recolhimento, tá bom? O que a gente tem é que a apelação, gente, eu tenho um detalhe bem interessante pra gente é o recurso cabível contra a sentença, e né, o recurso adesivo juiz. A sentença é aquela decisão, né, que o vai finalizar, deixa eu até ler pra vocês aqui a previsão dele, ela vai finalizar a etapa, a fase cognitiva daquele processo. Ou ela vai extinguir a fase executória. Né? E essa sentença ela pode ser uma sentença de mérito ou uma sentença sem mérito. Parágrafo 2º. Independente disso, o recurso adesivo, cabível, se ele fica subordinado ao recurso satisfeito, né, com aquele provimento jurisdicional, as mesmas regras de apelação.
deste recurso, quanto aos gente. requisitos Ele tem de admissibilidade, um prazo de 15 dias e julgamento no para ser tribunal. interposto. Salvo Esse prazo disposição legal processual diversa, é observado contado em ainda dias o úteis, seguinte, né? Ele vai ser dirigido. E a gente ao tem a órgão perante o previsão qual aí o recurso da independente for apelação interposto, a no prazo partir em que a do parte artigo dispõe pra do responder, ou artigo seja, 1009 do prazo até de o artigo contrarrazões 1018 que você pode do interpor esse CPC. recurso adesivo. Mas E ele vai ser olha que admissível interessante. na apelação. O que eu quero no conversar recurso hoje aqui com extraordinário vocês e no recurso e que tem especial, tudo a ver tá? com E ele a não nossa será massa, conhecido para se vocês houver a até, desistência entenderem do melhor recurso essa grade, principal, mas vocês, ou se antes for de entenderem considerado a grade, inadmissível. é muito importante entender o recurso a adesivo, importância ele é um desse recolhimento recolhimento. que serve para a Por parte quê? apelar. O preparo do outro da já apelou, apelação, suponhamos o que preparo você teve do uma recurso, sentença ele de é parcial procedência. fundamental. Tá? E eu quero Mas ler aí com vocês o réu vai e o apela. artigo Então, já que ele 1007. apelou, Vamos e lá. que o processo já vai mesmo para o tribunal, No você ato pode de aproveitar, interposição e aí do você entra com esse recurso, recurso adesivo o recorrente dentro do seu prazo comprovará, de contrarrazões. quando Porque exigido se falar, pela já que eu vou legislação perder mesmo esse tempo, pertinente, né, o o respectivo processo vai para lá para ser preparo, analisado de qualquer inclusive forma, então eu porte vou de entrar com remessa e recurso para ver se eu retorno, consigo sob a pena de procedência total dos deserção. meus pedidos. O preparo, então, Então, é para exatamente isso foi o feito recolhimento das essa previsão custas. aqui desse Ou recurso seja, adesivo, sempre né? que o E seu cliente como é que funciona? não tiver Ele tem as gratuidade mesmas X custas que ele recolhe da custas, apelação, você vai naturalmente recolher tem que o mesmo realizar o valor da preparo apelação desse e recurso, vai o funcionar preparo do dessa mesmo apelação. jeito, tá, gente? Porque Então, é o vamos que lá. diz aqui Parágrafo o primeiro. parágrafo 997. São dispensados que vão preparo, se inclusive aplicar as porte de mesmas remessa e regras. retorno nos recursos Então, aquela interpostos pelo situação Ministério Público, você União, entra com recurso, Distrito não Federal, entra com preparo, é a mesma pelos coisa. estados, Se você não municípios e preparou, autarquias, você vai ter pelos que que recolher em gozam dobro. de isenção legal. Se na hora que você for Né, intimado então, para a gente recolher tem em que os- dobro, você não os recolher entes da integralmente o federação valor, vão pagar esse deserção. preparo. E tem um detalhe O importante. parágrafo segundo se traz o você, seguinte, de repente, a né, insuficiência, o recurso olha, principal, atenção, a se não for insuficiência admitido no valor do o seu preparo, recurso também não vai ser inclusive apreciado, portes de remessa tá bom? e Mas com retorno, relação aos custos, ele implicará segue a deserção mesma regra se o recorrente aí das intimado na custas pessoa do seu da advogado apelação. não Tá vier bom? a supri-lo E, no prazo de 5 dias. Com relação a esse E olha recolhimento só, em dobro, que aqui é a um gente tem baita uma de um questão problema, muito interessante. Então, eu vejo parágrafo uma analogia que é ele muito fala interessante. sobre a O preparo do insuficiência recurso do preparo. Ou seja, É equivalente se você a deixou lembrar de recolher essas quem é custas, casado ainda, ou recolheu ou tem elas de namorado, forma namorada, correta, de enfim, forma incompleta, tem um companheiro, você vai ser tem um intimado para rolo. complementação. É Nesse igual caso de você apelação, né, esquecer gente? Porque o quem tem aí aniversário de processo vocês, o aniversário em da juizado relação, civil aniversário do casamento, pro aniversário recurso do namoro, nominado, isso é Por diferente, quê, gente? tá? Você esquece Recurso nominado, você o não aniversário do tem a namoro. chance de Ai, de complementar, você, tá bom? Se não vier Se você em recolher dobro, errado, né? já é Com julgado atenção, deserto, carinho, não tem chance de presente. complementação. E se Diferente faltar aqui da alguma coisa, você apelação. tá ferrado. A apelação Perde é tudo. regida aqui pelo artigo Tá? 1007 É uma do bobagem, CPC. mas é pra Essa vocês questão do lembrarem preparo. disso, tá bom? Então, você Eu vai falei analogia ter bobinha, essa mas é pra oportunidade você lembrar de complementar. o Em preparo 5 na dias. apelação Mas é vamos igual ver o que mais pode aniversário de acontecer. casamento. Não Vamos lá. pode esquecer. Se esquecer, Parágrafo terceiro. já viu, né? Vai É pagar em dispensado dobro. o recolhimento E de se não porte de pagar em remessa e dobro, vai retorno em autos perder. eletrônicos. Tá bom? Esse porte de remessa e retorno Então, gente, é aquele valor que vamos era lá. pago, né? Recapitulando, Pra enviar Como eu e errei a voltar primeira vez, eu vou pros aqui seus autos recapitular com físicos, vocês né? essa É como se grade. você pagasse pelo A grade malote pelos correios, da apelação. tá? Vai ser E isso, lá gente, nos atos da praticamente Secretaria todos do Tribunal de os- Justiça, os a processos, conta, o número dela é atualmente quase 1101 todos já no no tribunal são tá? eletrônicos. Você vai A gente recolher tem o valor aí de pouquíssimos processos físicos, R$748,39. mas, Se se for o seu caso, processo você já eletrônico, está sabendo, você é tem só que esse recolher valor esse valor adicionado de de percentuais percentuais legais. legais. A gente vai ver ainda E aqui se o no processo nosso- for físico, a hora que eu você tiver vai especificando pra incluir vocês, em né, porte todos os de valores remessa da e grade, retorno, tá? a gente vai Que ver esse que valor é direitinho R$ quanto é que 34,72 custa esse porte de remessa remessa e retorno também. por Mas então, cada grupo já está de previsto 200 até no folhas. CPC que se o processo processo, eletrônico então, não tem quantos por que grupos ser normalmente cobrado esse cada porte de remessa e volume, retorno, né? tem 200 folhas. Então você Vamos vai ver lá. pelos volumes do processo. O parágrafo Quantos 4º volumes ele nos tiver, diz o seguinte, você recolhe esse parágrafo 34 é o que eu quero uma 72 super para atenção fazer de vocês. essa Vamos lá. remessa. Tá, O gente? recorrente que Então, não comprovar esses no são ato os da detalhes interposição do para você recurso, o não errar recolhimento na do sua preparo, apelação, tá? inclusive Não correr o porte risco de de remessa ter e uma retorno, deserção, será intimado na necessariamente pessoa do por favor, advogado tenham muita para atenção realizar o a essa questão recolhimento do preparo. em dobro. Cuidado para não sob se pena confundir para de não deserção. esquecer. Se você Gente, recolher isso aqui a significa primeira o seguinte, vez de forma se equivocada, você você já sabe que você vai ter a interpõe uma possibilidade apelação
de complementar. E não comprova né? recolhimento, Mas você não paga se você não nada, tiver tá? recolhido Se você nada, não paga, nada, paga em dobro. você vai ser né? intimado a E recolher se nesse em pagar em dobro dobro você errar tá? Alguma coisa, aquela situação aí antes já do era. parágrafo 2º É era o deversão, seguinte, e você perde recolheu a alguma chance coisa de e estava ter esse errado, valor de né? volta, Faltou, como eu expliquei para custas. vocês. Nesse caso, Em você é caso intimado a de deversão, complementar. Não agora, cabe pedido quando de devolução você desses não valores, recolhe nada, tá? Perdeu o você dinheiro tem mesmo, que não recolher tem o que fazer. agora em dobro. E Então, olha só que é prejuízo o seguinte, gente, eu quero você esquecer aproveitar desse agora. preparo. E se você está aí pensando agora, Pra Daphne, impossível, fazer um nunca convite aconteceu. muito especial pra Gente, vocês. eu já Quero vi convidar acontecer vocês isso para nossa umas live de 4 ou quinta-feira, 5 vezes. tá? É a live de ao longo quinta desses com meus conteúdos 10 de anos primeira. Verossível. E Então, eu ainda tô acontece. tentando, gente, a E participação acontece de um porque convidado nós somos super seres humanos especial. e, Mas ainda enfim, não tive erros confirmação, podem então não acontecer. posso ainda Uma revelar para falha na vocês quem é. comunicação da equipe, Mas de qualquer por exemplo, maneira, eu quero do contar escritório, com a presença pode de fazer com vocês que isso aqui aconteça. no Eu vou Help contar uma Juris. história para vocês. Às 20 A horas e última vez 42 que eu vi minutos, naquele nosso acontecer bate-horário, essa tá? Vou cobrança estar em contando dobro com a presença de foi vocês. exatamente Porque o que uma eu falha quero, de gente, como comunicação sempre, entre os é mostrar advogados para vocês o do caminho, escritório. né? Para acelerar os seus O que aconteceu? processos O advogado teve receber lá seus honorários mais desesperado, rápido, gente, não é através do possível. correto Eu recolhimento das recebi a custas. cobrança aqui Doutora pra pagar em dobro Fabiane, e tal. fica tranquila, não tem problema, tá? Você ter chegado O outro atrasada, advogado porque que eu vou abriu salvar a imediatamente essa intimação, ele live, se tá bom? confundiu. Pode assistir Ele olhou o processo quantas vezes e quiser, verificou tá? lá nos Vai estar aqui arquivos, disponível nas para fichas, vocês, tá bom? de outro E processo. eu vou em que o aproveitar e vou cliente deixar tinha também, eu vou fazer gratuidade um de stories justiça. e vou deixar o link para Então, vocês. eles entraram, eles Da interpuseram live essa que eu fiz apelação com o Paulinho pensando sobre as que custas aquele cliente no tinha JEC, as gratuidade custas de lá do justiça. recurso nominado. Só que não era o caso. Doutora Eles Fabiane, trocaram as para quem bolas, atuava em outro tá? estado, eu sei que é muito aí, difícil, nisso, às vezes, as custas aqui do infelizmente, Tribunal de gente, Justiça. não tem o que fazer. Realmente, É isso assim, que é muito diferente. Foi uma confusão. E tem uma complexidade. Foi uma falha na comunicação por conta que, pensa de bem, todas as normas pode que estão acontecer com envolvidas, qualquer um, né? É uma né? miscelânea de normas. E aqui, ele teve que tudo recolher espalhado. dobrado. Eu sei que realmente E, gente, é complicado. não é barato, Mas não. o Help Juris está Aqui aqui no para Rio isso, de Janeiro, tá? inclusive, Para né? dar uma luz Essa para semana vocês, a para gente ajudar teve vocês no até dia a uma dia. matéria que saiu no jornal Essa hoje live dia, aqui, doutora falando Fabiane, sobre essa sobre questão das custas as muito altas custas que de existe, né? Um apelação. estudo ainda Eu trouxe OAB. todos os detalhes que você tem que inclusive, observar, relacionando tá? Na hora de recolher as custas custas do de uma Tribunal de apelação. Justiça com Então, uma diminuição, a hora que eu número já vou de- salvar aqui, de não distribuições perde, de volta e novas assiste ações, para você né? ver direitinho Tem como é que funciona, uma que eu comissão coloco de direitinho quais são os prerrogativas valores, da o que OAB você tem que tá observar, fazendo esse tá estudo bom? E eu tô com esperando um vocês na advogado de quinta-feira para Marcelo, nossa ele é o live de presidente quinta, dessa e tô comissão de esperando vocês no prerrogativas. nosso conteúdo E diário. realmente, Todo gente, as dia custas no Tribunal tem de Justiça conteúdo no para Rio vocês aqui são uma das mais sobre as caras custas processuais do Tribunal de Brasil, Justiça. E tá? te mostrando o Para caminho vocês pra terem você uma acelerar os seus ideia, processos no essa TJRG greve e receber aqui seus de honorários muito apelação, mais rápido. ela fica Tá? em 927 Uma ótima noite a todos e alguns vocês. centavos. Até a próxima. Então, Até você quinta. pensa bem, é quase R$1.000 esse recurso de apelação. É muito caro mesmo, tá? Então, imagina você ser intimado para pagar em dobro. Já é quase R$1.000, ou seja, praticamente R$2.000. Imagina, então, como tá isso para o seu cliente. Fala assim, olha só, criei na situação desse advogado. A gente se confundiu, é lógico que acabou que o escritório teve que arcar, né, com essa diferença, com esses 927 a mais. Mas pensa bem, para o seu escritório também é um baita de um prejuízo, né? Não tem por que passar por isso. E eu sei que é uma situação, esse advogado mesmo, ele não se lembrava desse detalhe, que haveria uma cobrança em dobro, caso ele não recolhesse, ele não fizesse o preparo dessa apelação. Então, pensa bem que é uma situação realmente complicada, né? Que pode gerar um grande problema aí para você, para o seu cliente, tá bom? E aí, vamos só continuar aqui no artigo, porque ele ainda tem algumas informações bem importantes. Vamos lá. O parágrafo 5º do artigo 1007, ele diz o seguinte, quem tá chegando aí agora, gente, boa noite a todos. Eu tô lendo aqui o artigo 1007 do CPC e a gente tá falando sobre as custas da apelação, tá? Que foi a greve votada pra gente fazer hoje aqui juntos. Então, eu tô aqui contando pra vocês tudo que tá previsto lá no CPC. A gente tá agora no parágrafo 5º. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, olha isso, inclusive porte de remessa e retorno,
no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. E olha o que isso quer dizer. O parágrafo 4º é o que a gente acabou de ler, que se você esquece, não faz o preparo, você é intimado para recolher em dobro, correto? Só que quando você for intimado para recolher em dobro, se você recolher errado, você não vai ter a chance de complementar. É isso que o parágrafo 5º está dizendo. Que não vai adiantar se, por exemplo, ele fala até aqui, inclusive o porte de remessa e retorno. Suponhamos que você está aí com processo físico e você esqueceu que esse processo é físico. Quase não tem mais processo físico, acontece, né, gente? Quase todos são aí em processos eletrônicos. E aí? O que acontece? Você esqueceu e não recolheu o porte de remessa e retorno. Você recolheu só os 927 e pouco, porque é o valor da apelação num processo eletrônico. E você esqueceu o porte de remessa e retorno. Infelizmente, se você já foi intimado para essa cobrança em dobro, você não vai ter mais como complementar, tá? E aí, julga deserto. E é muito importante uma coisa que eu vou contar para vocês agora. Daphne, meu recurso, já recebi essa dúvida de seguidora aqui no Help Juris, tá? Ela me mandou assim, Daphne, o meu recurso foi julgado deserto. Eu posso pedir de volta o recolhimento dessas custas? Não pode. Essas custas não são devolvidas, tá? Inclusive, ela peticionou requerendo isso no processo, só que o dela era um processo no JEC, mas foi a mesma coisa, tá? Porque no JEC você também não tem a oportunidade de complementação. Se você errar, o seu recurso é julgado deserto. E aí ela entrou com pedido para então ter a devolução do valor dessas custas e o juiz fez uma decisão nesse sentido, de que não caberia devolução no caso de deserção. E por quê, gente? Porque custas nada mais são que tributos, tá? Então se aplica aqui os princípios do direito tributário, tá? E o fato gerador das custas de um recurso é a interposição do recurso. Então, o fato dele não ter sido recebido ou dele ser improcedente, enfim, qualquer situação que aconteça, que esse recurso não chegue ao final, mesmo que ele não seja julgado, ainda assim as custas serão devidas, porque o fato gerador desse recurso é a interposição dele, tá? Se você desistir do recurso, suponhamos, pode acontecer também, você entra aí com essa apelação, faz o preparo, tudo direitinho e desiste do recurso, tá? Você também não pode pedir devolução desse valor, mesmo que você tenha desistido, essas custas são devidas. Tem algumas situações, eu vi isso, a época que eu trabalhei no JEC, eu comecei no tribunal, no JEC, né, gente? E lá eu tive um pouco dessa experiência com recurso inominado, né? Já tem muitos anos e muita coisa mudou de lá para cá, mas essa parte de impossibilidade de complementação já era assim há uns 11 anos atrás, mais ou menos. Então, eu via várias situações em que a parte entrava com recurso, pedindo gratuidade de justiça. Por quê? O JEC, gente, ele não é gratuito. Você entra no JEC e não paga custas na fase de conhecimento, tá? Na fase de conhecimento não tem custas no JEC, não tem custas para ninguém. Então, muita gente até com uma capacidade financeira maior entra no JEC para muitas situações. E aí, várias partes, eu me lembro que entravam com recurso nominado pedindo gratuidade de justiça e a gratuidade era indeferida, porque não eram pessoas hipossuficientes, tá? Então, o que acontecia? Aí a pessoa vinha e falava assim, então eu vou desistir do recurso nominado, eu desisto do recurso. Só que aí isso ia para as custas finais depois, isso na hora que o processo ia ser baixado e arquivado, o cartório fazia a conferência e intimava a pessoa para recolher todas as custas, tá? Porque não é o fato de você desistir que vai fazer com que você não deva aquelas custas. Vocês sabiam disso? Comenta aqui para mim se alguém já passou por uma situação assim, se isso já aconteceu com vocês, porque é algo que de fato pode acontecer e que pode ser aí uma surpresa enorme para o seu cliente, tá? Imagina, se você dá essa notícia, né? Ele tá crente que vai conseguir a gratuidade de justiça,
o juiz indefere e aí ele fala, não, olha só, então eu não vou recorrer porque eu não tenho R$1.000 disponível agora pra gente entrar com esse recurso. E aí, o que acontece? Você perde a ação, porque aí perde a oportunidade de realmente recorrer e ainda perde o valor também, porque ele vai ser intimado para recolher de qualquer maneira. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado. Cuidado aí com essas custas do recurso nominado no JEC, tá? Mas vamos voltar à apelação, porque o nosso tema de hoje é apelação. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre essa questão das custas do JEC, comenta pra mim aqui que depois eu vou deixar o link pra vocês de uma live que eu fiz há algum tempo atrás com o Paulo Roberto, ele é analista do TJ, ele é especialista em custas processuais também, e a gente conversou sobre as custas do recurso nominado. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o link para vocês reverem essa live, que foi muito interessante também, ele ensinou tudo aí sobre essas custas do recurso nominado, tá? Então, vamos lá. Eu vou continuar porque eu ainda tô aqui terminando 1007. Toda hora eu paro para explicar alguma coisa para vocês. Vamos lá. O parágrafo 6º diz o seguinte: provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Isso aqui significa o quê? Que se você comprovar que de fato você não esqueceu de fazer o preparo, você estava você tentou recolher aquela grege e, por exemplo, o sistema estava indisponível, tá? Você comprova que aquilo aconteceu e que estava já você tentou por vários dias, já aconteceu situações assim, tá, gente? Da gente ter alguma indisponibilidade do sistema no tribunal por mais de um dia seguido. E aí você já está no último dia do prazo, você entra com recurso e já demonstra lá na hora que você entra com a apelação que você teve um problema técnico e não conseguiu, né, fazer o recolhimento. Então é isso que está dizendo aqui o parágrafo 6º, que se você prova que teve algum impedimento, né, que o relator vai relevar essa pena de deserção, né, por uma decisão que essa sim vai ser irrecorrível, então, ou seja, se ele não relevar já era, não tem jeito, né, e ele vai fixar então em um prazo de 5 dias para você recolher essas custas, tá bom? O parágrafo 7º é o seguinte: o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Ele está dizendo aqui que se você recolheu o valor, mas recolheu com algum erro nessa grege, tá? Você vai poder ter a oportunidade de regularizar essa grege, né? Você não vai ter de cara julgado deserto seu recurso, não. Você vai ter a oportunidade de sanar esse vício, de regularizar esse vício também no prazo de 5 dias, tá? E aí, quais são então as custas da apelação? Vamos lá olhar essa grege direitinho? Eu tô com ela aberta aqui. Eu vou até abrir uma apelação de processo físico, gente. Também para a gente ver essa questão do porte de remessa e retorno, que pode ser que aconteça aí com vocês ainda, de ter algum processo físico que ainda vá ser, né, ainda esteja nessa fase de sentença e que tenha a possibilidade aí de haver uma apelação, tá? Mas vamos lá. O que você vai observar na grege de uma apelação? O valor é o valor dos atos dos escrivães, tá? E aí você vai recolher R$ 748,39 nesse campo, tá? E é o seguinte, gente, R$ 749,38 é o valor específico do recurso, tá? O valor específico da apelação. Mas você vai ter os percentuais legais, que são o quê? CARG, FUNPERJ, FUNDIPERJ e o FUNARPEM. Então, com todos esses percentuais, você vai chegar naquele valor que eu te falei, que vai dar R$ 927,97, tá? E isso aqui vai valer para apelação no processo eletrônico,
tá? Então, eu vou voltar lá nos modelos. A apelação, né, vai ser esse valor, de qualquer forma, de R$ 748,39. E o que vai mudar se esse meu processo for físico? Eu vou ter que recolher também o porte de remessa e retorno. Esse porte de remessa e retorno, o valor dele é R$ 34,72, mas esse valor é devido por cada grupo de 200 folhas. Então, cuidado, que se for um processo monstro, às vezes, né, é um processo enorme, um processo antigo, que você ainda tenha em físico, esse valor de R$ 34,72 é por cada volume de 200 folhas. Então, se você tiver aí um processo de 10 volumes, você vai multiplicar esse R$ 34,72 por 10. Sobre esse valor, também vai incidir aqueles percentuais legais. E é só você lançar lá no seu modelinho de GRED, tá bom? Que você não vai ter nenhuma dificuldade, não vai ter nenhum problema. E só uma correção, eu falei para vocês que o valor, né, era no Atos dos Escrivães, não é Atos dos Escrivães, é Atos da Secretaria do Tribunal de Justiça, tá? É muito importante que você recolha aí nesse ato que é diferente, é ato da Secretaria do Tribunal de Justiça, tá bom? E aí, vamos ler alguns detalhes aqui, que é pra gente ficar esperto e não errar na hora desse recolhimento. Vamos lá. O que ele fala para mim de observação nesse campo dos atos das secretarias do TJ? Vamos lá. Ele diz que, atenção, quanto ao recurso, no caso apelação, né, em conformidade com o anexo 3 lá da portaria de custas judiciais, as custas devem ser recolhidas da seguinte forma: custas integrais por recurso. Então, é lógico, né? Se tiver em várias partes e você entrar com recursos diferentes, isso é muito difícil, né, gente? Normalmente, se tiver, vai ser assim, o réu entra com recurso, o autor entra com outro recurso. Porque normalmente, se você está por várias partes no mesmo polo, normalmente esse recurso se aproveita, né? Então, vai ser difícil essa situação de você ter que recolher o valor de vários recursos, né? Mas fica em observação. E diz também o seguinte, que esse modelo de GRED ele é destinado ao recolhimento relativo à interposição de apelação em face de decisão do juízo sediado fora do fórum da capital, né? No interior ou no juízo regional, tá? É o modelinho que eu tô lendo aqui para vocês. Por quê? Vai ter esse porte de remessa e retorno. Então, eu estou lendo esse modelo que é físico, então ele só serve para aquelas ações que estão fora da cidade do Rio de Janeiro, onde está sediado o Tribunal de Justiça. Porque aí você vai recolher esse porte de remessa e retorno no seu processo físico para que ele possa ser encaminhado lá para o Rio de Janeiro. E um detalhe muito importante, essa GRED de apelação, como ela é uma GRED, né, é um valor que vai lá para a segunda instância, você vai marcar, na hora de preencher sua GRED, você vai marcar a segunda instância e você vai marcar GRED inicial, tá? Ela não é vinculada ali ao número do processo, ela é como se fosse uma GRED inicial, GRED de apelação. É assim que você vai localizar aí quando você for fazer o seu recolhimento, tá bom? E, gente, eu tenho um detalhe bem interessante pra gente ainda falar aqui, que é o seguinte: e o recurso adesivo? Que não deixa de ser um tipo de apelação, né? O recurso adesivo, deixa eu até ler para vocês aqui a previsão dele. Ele tá lá no artigo 997, tá? E diz o seguinte, o parágrafo 2º. O recurso adesivo, ele fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte: ele vai ser dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto, no prazo em que a parte dispõe para responder, ou seja, é dentro do prazo de contrarrazões que você pode interpor esse recurso adesivo. E ele vai ser admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial.
tá? E ele não será conhecido se houver a desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível. Então, o recurso adesivo, ele é um recurso que serve para a parte apelar quando o outro já apelou. Suponhamos que você teve uma sentença de parcial procedência, tá? Mas aí o réu vai e apela. Então, já que ele apelou e que o processo já vai mesmo para o tribunal, você pode aproveitar e aí você entra com esse recurso adesivo dentro do seu prazo de contrarrazões. Que aí você fala, já que eu vou perder mesmo esse tempo, né? O processo vai para lá para ser analisado de qualquer forma, então eu vou entrar com recurso para ver se eu consigo a procedência total dos meus pedidos. É para isso que foi feito essa previsão aqui desse recurso adesivo, né? E como é que funciona? Ele tem as mesmas custas da apelação, você vai recolher o mesmo valor da apelação e vai funcionar do mesmo jeito, tá, gente? Porque é o que diz aqui o parágrafo 997, que vão se aplicar as mesmas regras. Então, aquela situação de você entra com recurso, não entra com preparo, é a mesma coisa. Se você não preparou, você vai ter que recolher em dobro. Se na hora que você foi intimado para recolher em dobro, você não recolher integralmente o valor, deserção. E tem um detalhe importante. Se você, de repente, né, o recurso principal, se ele não for admitido, o seu recurso também não vai ser apreciado, tá bom? Mas com relação às custas, ele segue a mesma regra aí das custas da apelação, tá bom? E com relação a esse recolhimento em dobro, que é um baita de um problema, eu vejo uma analogia que é muito interessante. O preparo do recurso é equivalente a você lembrar quem é casado aí, ou tem namorado, namorada, enfim, tem um companheiro, tem um rolo. É igual você esquecer o aniversário de vocês, o aniversário da relação, o aniversário do casamento, o aniversário do namoro. Por que, gente? Você esquece o aniversário do namoro? Ai de você se não vier em dobro, né? Com atenção, carinho, presente. E se faltar alguma coisa, você tá ferrado. Perde tudo, tá? É uma bobagem, mas é para vocês lembrarem disso, tá bom? É uma analogia bobinha, mas é para você lembrar que o preparo na apelação é igual ao aniversário de casamento. Não pode esquecer. Se esquecer, já viu, né? Vai pagar em dobro. E se não pagar em dobro, vai perder, tá bom? Então, gente, vamos lá. Recapitulando, então. Como eu errei a primeira vez, eu vou recapitular com vocês essa grege. A grege da apelação vai ser lá nos atos da Secretaria do Tribunal de Justiça. A conta, o número dela é 11015, tá? Você vai recolher o valor aí de R$ 748,39. O processo eletrônico é só esse valor adicionado dos percentuais legais. E se o processo for físico, você vai incluir aí o porte de remessa e retorno, tá? Que esse o valor é R$ 34,72 por cada grupo de 200 folhas. Esse processo, então, quantos grupos... Normalmente, cada volume tem 200 folhas, então você vai ver pelos volumes do processo. Quantos volumes ele tiver, você recolhe em R$ 34,72 para fazer essa remessa, tá, gente? Então, esses são os detalhes para você não errar na sua apelação, tá? Não correr o risco aí de ter uma deserção desnecessariamente. Por favor, tenham muita atenção a essa questão do preparo. Cuidado para não se confundir, para não esquecer. Se você recolher a primeira vez de forma equivocada, você já sabe que você vai ter a possibilidade de complementar, né? Mas, se você não tiver recolhido nada, pague em dobro, né? E se nesse pagar em dobro você errar alguma coisa, aí já era, é deserção e você perde a chance de ter esse valor de volta, porque como eu expliquei para vocês, em caso de deserção não cabe pedido de devolução desses valores, tá? Perdeu o dinheiro mesmo, não tem o que fazer. E é o seguinte, gente, eu quero aproveitar agora para fazer um convite muito especial para vocês.
quero convidar vocês para nossa live de quinta-feira, tá? É a live de quinta com conteúdo de primeira. E eu ainda tô tentando, gente, a participação de um convidado super especial, mas ainda não tive confirmação, então não posso ainda revelar para vocês quem é. Mas de qualquer maneira, eu quero contar com a presença de vocês aqui no Help Júris às 20h42, naquele nosso bate-horário, tá? Eu vou estar contando com a presença de vocês, porque o que eu quero poder, gente, como sempre, é mostrar para vocês o caminho, né, para acelerar os seus processos no TJRJ e receber seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas. Doutora Fabiane, fica tranquila, não tem problema, tá, você ter chegado atrasada, porque eu vou salvar imediatamente essa live, tá bom? Pode assistir quantas vezes quiser, tá? Vai estar aqui disponível para vocês, tá bom? E eu vou aproveitar e vou deixar também, eu vou fazer um stories e vou deixar o link para vocês da live que eu fiz com o Paulinho sobre as custas no JEC, as custas lá do recurso nominado. Doutora Fabiane, para quem atuava em outro estado, eu sei que é muito difícil, às vezes, as custas aqui do Tribunal de Justiça. Realmente, assim, é muito diferente. E tem uma complexidade por conta de todas as normas que estão envolvidas, né? É uma miscelânea de normas, aquilo tudo espalhado, eu sei que realmente é complicado, mas o Help Júris está aqui para isso, tá? Para dar uma luz para vocês, para ajudar vocês no dia a dia e no recolhimento. Essa live aqui, doutora Fabiane, foi sobre as custas de apelação. E eu trouxe todos os detalhes que você tem que observar, tá? Na hora de recolher as custas de uma apelação. Então, a hora que eu já vou salvar aqui, não perde, volta e assiste para você ver direitinho como é que funciona, que eu coloco direitinho quais são os valores, o que você tem que observar, tá bom? E eu tô esperando vocês na quinta-feira para nossa live de quinta e tô esperando vocês no nosso conteúdo diário. Todo dia tem conteúdo para vocês aqui sobre as custas processuais do Tribunal de Justiça e te mostrando o caminho para você acelerar os seus processos no TJRJ e receber seus honorários muito mais rápido. Tá? Uma ótima noite a todos vocês. Até a próxima. Até quinta.